Nós estamos de volta com o Jornal Cidade em Notícias. Hoje é dia de um bate-papo com a advogada previdenciarista Marcela França. Hoje ela vai tirar as dúvidas dos nossos telespectadores com relação à aposentadoria por deficiência auditiva. Você tem direito de se aposentar mais cedo. Todas as suas dúvidas serão esclarecidas a partir de agora. Doutora, é um prazer recebê-la aqui em nossos estúdios para esse bate-papo. Obrigada, Fábio. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo. Com certeza é um assunto muito importante. E eu começo perguntando para você, doutora, o que é a condição da pessoa com deficiência por perda auditiva? Para quem trabalha e contribui no INSS? A perda auditiva, Fábio, ela é considerada através de uma pesquisa feita pelo IBGE que 1% da população brasileira tem perda auditiva, no mínimo 1% da população tem. O que é considerado uma pessoa que escuta normalmente? Quem escuta de 0 a 25 decibéis. Se a pessoa só escuta a partir de 41 decibéis, ela já é considerada uma pessoa que tem uma deficiência auditiva. E essa pessoa, se ela tem realmente essa deficiência, ela pode se aposentar como pessoa com deficiência. Aí você que tem em casa fala assim, nossa, eu trabalhava num emprego onde eu tinha essa dificuldade, eu tive essa questão auditiva e não usei os benefícios dessa possibilidade. Pode ser que você tenha direito a uma revisão. Por quê? A aposentadoria da pessoa com deficiência auditiva, ela não tem aplicação do fator previdenciário. Agora, doutora, eu vou até te fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha. A gente trabalha no meio de comunicação, né? Nós temos aqui tanto a TV Cidade como a Rádio Cidade, onde os locutores usam o fone, praticamente ali 4, 5 horas direto. Esse prazo prolongado de uso do fone pode causar a perda auditiva. Isso enquadraria nessa aposentadoria mais cedo? Exatamente, tanto que essa pauta ela foi pensada justamente nos comunicadores Sim. E nas pessoas que trabalham em locais com alto ruído. Porque o equipamento de proteção individual, que é o EPI, ele reduz os efeitos do ruído, mas ele não os anula. Agora vamos falar o que o INSS considera, doutora, como perda auditiva. Você começou explicando, mas só para ficar bem claro para o nosso telespectador que trabalha no meio de comunicação ou até mesmo em algum local, alguma indústria que tem muito ruído. Exatamente. Nós temos uma lei, que é a 14768 de 2023, que ela estabelece regras para ser considerado deficiência auditiva para o INSS. Qual que é o primeiro requisito? Tem que ter no mínimo 2 anos com essa perda auditiva. Isso é no administrativo, na justiça é outra conversa. E nós temos 3 níveis de deficiência auditiva. Nós temos a unilateral total, a bilateral parcial e a bilateral total. Então seria uma leve, uma moderada e uma grave. Mas aí consegue, doutora, até tirando uma dúvida mesmo para o nosso telespectador, aposentar por qualquer uma dessas categorias, média, leve e grave? Exatamente, vai depender da perícia médica de que esse segurado será, que ele vai passar pelo INSS. E quais que são as vantagens, doutoras, de se aposentar por perda auditiva? Primeira vantagem, eu já falei, que você aposenta mais rápido. Você vai aposentar antes. E você vai aposentar com uma idade menor e com um tempo menor de contribuição. E repito, se você tem problema auditivo e você já aposentou e tem menos de 10 anos de aposentadoria, você pode ter direito a uma revisão da sua aposentadoria para você aumentar o valor do seu benefício. Mas é claro que a gente está falando aqui de aposentadoria mais rápido, com mais agilidade, aposentar mais cedo, mas tem algumas regras. Exatamente. Você poderia mencionar quais seriam essas regras da aposentadoria por idade lá no INSS, doutor? Você já falou que é por idade. Sim. Então, a aposentadoria por idade tem uma idade mínima. Mulher, 55. Ou seja, a mulher, ao invés de aposentar aos 62, ela pode aposentar aos 55 anos de idade. Ela adianta em 7 anos a aposentadoria dela. E no caso do homem, ele, ao invés de aposentar aos 65 anos, se ele tiver uma perda auditiva, ele pode aposentar com 60 anos, independente do grau. Agora, a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência são 2 requisitos. Idade e tempo de contribuição. Tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição, 180 meses, na condição de pessoa com deficiência. Então, a pessoa tem que ter a consciência, tem que ter documentado que ela, 15 anos, ela tem aquele quadro clínico. Doutor, agora nós vamos falar aqui para os nossos telespectadores, você vai tirar essa dúvida, quais as regras da aposentadoria por tempo de contribuição por perda auditiva para a pessoa com deficiência? Tempo de contribuição, hoje, a mulher para aposentar precisa de 30 anos e o homem precisa de 35 anos.
Ou seja, se você tem uma aposentadoria da pessoa com deficiência com uma idade reduzida, a gente vai ter o tempo de contribuição reduzido, é a melhor qualificação que tem depois da idade. Qual que é? A mulher que tem deficiência leve, ao invés dela contribuir durante 30 anos, ela vai contribuir durante 28. E o homem, ao invés de contribuir com 35, ele vai contribuir com 33. Na leve, PCD, perda auditiva. Moderada, a mulher vai contribuir durante 24 anos e o homem 29 anos. E se for uma deficiência grave, como a gente conversou, que ela é bilateral, serão 20 anos de contribuição à mulher e 25 anos o homem. Lembrando, é necessário... eu não tenho esse tempo de contribuição 15 anos. Não precisa. Na aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, ela pode suponhamos, ela pode ter um problema auditivo hoje, amanhã solicitar a aposentadoria dela. O que vai resolver vai ser o grau da deficiência, leve, moderada ou grave. Agora, então, eu quero saber como a pessoa que está nos assistindo vai saber o grau da perda auditiva dela. Ela vai ter que passar por uma perícia federal, que é a perícia do INSS. Ela que vai estabelecer. E se porventura você teve seu benefício negado no administrativo, nós temos a justiça que pode averiguar e rever essa perícia do INSS. E é uma perícia multidisciplinar, Fábio. É uma perícia onde, vou falar para quem tem casa e tem deficiência, e você deve saber também. A pessoa, quando tem uma deficiência auditiva, ela vai desenvolvendo os outros sentidos. Sim. Por exemplo, a pessoa com deficiência auditiva, ela passa a fazer mais leitura labial. Sim. A questão da perícia é justamente essa. A pessoa aprendeu a conviver com aquela deficiência e ela passa a usar os outros sentidos. Na perícia tem que ficar muito atento quanto a isso. Agora, doutora, vamos imaginar aqui uma situação de uma pessoa que tem a perda auditiva, foi constatado o exame, mas acabou perdendo contato com o médico lá que fez aquele laudo inicial. Vai fazer uma diferença ou não? Só a perícia no INSS resolve essa aposentadoria? É necessário ter a data do início da deficiência para aposentadoria por idade, que tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição como pessoa com deficiência. Mulher 55, homem 60, 15 anos de contribuição como deficiente. Na aposentadoria por tempo de contribuição, não interessa tanto o tempo da deficiência. Tem que existir a deficiência. Se ele perdeu o contato com o médico, a gente busca. Às vezes a pessoa passou por um posto de saúde, passou por um hospital, realizou cirurgia, isso é muito comum, as pessoas, Sim. às vezes comprou um aparelho auditivo. Então nós buscamos outras formas, outros documentos que comprovam o início da deficiência. Agora, o primeiro passo para poder ter essa aposentadoria por perda auditiva é o auxílio de um advogado da área previdenciarista. Ninguém consegue fazer isso por conta própria, né, doutora? As chances do benefício ser negado são grandes, porque o advogado previdenciarista com experiência como eu tenho, você vai verificar todas as nuances do processo, a documentação, vai orientar na perícia, se for negado, você vai para a justiça, o que vai fazer. É importante que as pessoas, qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de deficiência, saiba que você tem lei específica para cuidar do seu caso e talvez adiantar a sua aposentadoria. Talvez tenha alguém que está nos assistindo agora que tenha dificuldade de saber se tem ou não uma perda auditiva. Primeiro sinal é saber se está fazendo, se não está entendendo muito bem o que a pessoa está falando e tem que ficar olhando para os lábios da pessoa. Exatamente. Então já é um início, né, doutora? Já é. E tem que procurar o médico para poder ter esse laudo, para poder dar início ao processo. Exatamente, nós temos um laudo e exame. Então, quando você começa com problema de saúde, qualquer problema de saúde, de qualquer área do seu corpo, você precisa guardar todos os exames. São só 5 anos, 10 anos, não. Guarda tudo, desde sempre. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Cidade em Notícia. Eu te aguardo daqui 15 dias para você ajudar a nossa população aí nos direitos previdenciários. Eu que agradeço, Fábio, e até a próxima. Nós vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos falar do origami, uma arte milenar com papel. Você vai saber como funciona já já.